Olá. Para podermos estudar a Palavra de Deus. Estamos em mais um estudo bíblico. Nós teremos o nosso livro de cabeceira, que é a Palavra de Deus, e também estudaremos um pouco do livro Eventos Finais. É um livro maravilhoso. Eu aconselho que você tenha, não só tenha, como estude esse livro. Vamos começar com a oração? Ok. Senhor nosso Deus, neste momento, nós iremos abrir a Tua Palavra para entender a Tua vontade para as nossas vidas. Amém. Nós queremos que o Senhor conduza esse estudo e toque em cada coração, para que, ao término dele, possam desejar ardentemente a Tua breve volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diana, como eu falei, né, o livro Eventos Finais foi estudado no primeiro estudo da gente, o capítulo 1, como também lemos Apocalipse, lemos um pouquinho de Daniel, Mateus. Foi um estudo maravilhoso. Quem acompanhou, eu tenho certeza que tirou um grande proveito desse estudo. Verdade. Mas hoje, nosso capítulo não é o 2, vai ser o 3. E é um título muito interessante. É uma pergunta que as pessoas têm feito. Quando sucederão essas coisas? É o título deste capítulo 3. E eu vou ler um trechinho aqui como base para que eu possa lhe fazer uma pergunta muito importante que muitos têm feito por aí nesse momento em que todos estão cheios de expectativa, outros cheios de medo. Eu vou ler aqui. Diz assim, ó: não seremos capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos. Nem devemos adiar sua vinda declarando que talvez não ocorra dentro de 10 ou 20 anos. O subtítulo aqui eu esqueci de falar é o tempo da volta de Cristo. Continuando aqui a leitura, diz assim: aproximamo-nos do grande dia de Deus. Os sinais estão se cumprindo. E, no entanto, não temos uma mensagem que nos fale o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos no estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. O tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é um mistério de Deus. Interessante que quando se fala mistério, né, não foi revelado, as pessoas, dia e a hora da volta de Jesus, as pessoas então elas se conformam e elas se acomodam. Bom, não foi revelado o dia e a hora, eu não tenho que fazer especulação, então eu me acomodo. Não é bem isso que Deus diz na sua palavra. E nem que esse texto está querendo dizer. E nem o que esse texto está querendo dizer. Esse título que você começou aí, quando sucederem essas coisas, é uma pergunta feita pelos discípulos a Jesus, e onde nós vamos basear o nosso estudo, que é no capítulo 24 de Mateus, tá? Quem tiver sua Bíblia, aí abra para acompanhar. 24 de Mateus. Bom, Marta, dia e hora ninguém sabe. Olha bem, como o próprio nome está dizendo, e a palavra de Deus no capítulo 4, dia e hora, mas ele não disse do tempo. Ele disse do dia e da hora. Então é bem próximo, é como se fosse um dia só para revelar que aquele acontecimento. Mas Cristo deixou os sinais do tempo que se aproximasse daquele dia e daquela hora. Está entendendo o raciocínio? Entendo. Eu sei que os espectadores também vão entender onde a gente está querendo chegar. Esse livro aqui, maravilhoso, que você colocou diante das pessoas indicando para ler, ele é compilação, pedaços de vários livros da Serva do Senhor. Mas a maioria desses trechos está baseado nesse livro aqui, de onde eu vou tirar uma citação, que é o grande conflito. De onde eu vou tirar uma citação dentro desse contexto. Olha que citação, irmãos, preste atenção, Marta, olha que diz. Conquanto ninguém saiba o dia e a hora da volta do Senhor e da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Me permita interromper rapidamente aqui. Eu ia fazer uma pergunta, não deu tempo de fazer, mas ela se encaixa exatamente. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas aqui está dizendo o tempo exato, quer dizer, o dia e a hora, a gente também não sabe. Mas podemos estar com
que existe um tempo e que no momento em que estivermos vivendo esse tempo, nós saberemos que estamos próximos da vinda de Jesus? Olha bem que coisa interessante. Antes de eu terminar esse trecho, eu vou lá para Amós, que foi na vez passada eu citei. Amós 3,7 diz que o Senhor não faria nada sem antes revelar aos seus servos profetas. Então ele revela. Como a Bíblia, ela não se choca, ela não entra em conflito, em contradição, Deus, então, na sua infinita misericórdia e bondade, deixou tudo escrito. Eu botei um trechinho aqui da serva do Senhor que diz assim, que a Bíblia, Deus trabalha dentro de uma cronologia e está tudo dentro das Escrituras. Está escrito no grande conflito esse, 323. O que Deus está querendo dizer? Que tudo está lá numa sequência. Deus deixou tudo na sequência. Quando começaria o fim, o tempo do fim e quando ele terminaria. Concluindo o trecho aqui, dizendo que nos é dada a advertência que nós somos exigidos saber o tempo da proximidade de Cristo e o que iria acontecer. Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador, ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Olha que coisa interessante. Aí foi a resposta da pergunta que eu fiz, né? Você respondeu com o texto. Nós não podemos marcar o dia e a hora da volta de Jesus, mas temos que conhecer o tempo em que estamos vivendo para saber o que falta, né? Ou o que está acontecendo que nos aponta para a vinda de Jesus. Agora, não tem como entender isso, Marta. Entender aonde estamos, e entender aonde estamos é basicamente entender os acontecimentos do momento. Certo. Não temos como entender os acontecimentos do momento ou onde estamos, na linha do tempo. Entender aonde vamos chegar, o que falta acontecer, sem antes ir o que já aconteceu. Certo. Então, nós vamos retroceder um pouquinho dentro do texto de Mateus 24 e entender onde começou o tempo do fim. Porque, Marta, é coisa interessante. Amós 3,7 diz que Deus revelaria tudo. E Deus, ele deixou certinho um ponto exato na história, e nós somos abençoados porque estamos vivendo esse momento e temos a história para confirmar o que eu estou falando, que está dentro da palavra de Deus. Tem um tempo exato que deu acontecimentos sobrenaturais, que deu início ao tempo do fim, e ele vai dar uma sequência, do que vai acontecer. Olha, o capítulo 3 foi esse que eu li, mas no capítulo 2 fala exatamente sobre essa visão que você está querendo nos dar, de que não podemos ir para frente sem que olhemos para trás. Verdade. Sinais de que Cristo voltará em breve. Aqui diz, todo o capítulo 24 de Mateus é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. Aqui diz mais, se bem que essas profecias tiveram um cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais diretamente aos últimos dias. Então, fala um pouquinho sobre esses sinais. Fala para os nossos queridos que estão conosco assistindo. Veja só. Os discípulos fizeram a pergunta a Jesus Cristo, quando sucederão essas coisas? Quando Jesus havia dito, olha, filhos, isso está vendo esse tempo, se referindo a Jerusalém. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles perguntaram a Jesus também quando se referia ao tempo do fim. Jesus então disse o que a terra seria abalada com guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências, terremotos, tudo isso Jesus disse, abalaria a terra. Mas há um trecho em especial que é onde eu quero me deter, Marta, que é a partir do versículo 29. Esse texto, ele dá a indicação do tempo certinho que o fim começaria. Guerras, rumores de guerra, como foi citado antes, que Jesus citou, fome, sempre existiram na terra. Mas, com o passar do tempo, isso foi potencializado, ou seja, vieram com muito mais força, muito mais frequência e muito maiores os danos, assim como terremotos. Mas o interessante é que, para indicar que era o início do fim, tinha que ser
ser acontecimentos que chamassem a atenção do mundo, que não foi predito e que seriam acontecimentos sobrenaturais. Não eram acontecimentos comuns, tinha que ser acontecimentos sobrenaturais. Eles iriam dar o início ali e daí em diante outros acontecimentos viriam, mas daquele ponto seria o início do fim. Ok? Certo. Está entendido até aí, né? Então, o que é que Cristo começa aqui dizendo no versículo 29? E logo depois da aflição daqueles dias, acompanha aí, Mateus 24. Mateus 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. O verso 30, vem agora a sequência, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre a nuvem dos céus com poder e grande glória. Se nós pegarmos esses dois versos, Marta, ele tem um acontecimento anterior, que aqui está citando, no início do versículo, que depois desse acontecimento anterior, viria os 3 grandes eventos sobrenaturais, que indicaria que era o início do fim, e depois vem a volta de Jesus. Então quais são esses 3? Esses acontecimentos. Mas para entender esses 3, nós temos que saber que aflição é essa que passaria. É algo que chamaria a atenção das pessoas. Aqui que falam tribulação, né? Em umas fala aflição e outras tribulação. Logo após a tribulação daqueles haveria dias, alguns acontecimentos naturais, né? O livro Grande Conflito, aqui na página 305, vocês podem conferir no Grande Conflito, o completo, ele diz assim, olhe bem, eu não vou ler, mas vocês podem acompanhar. Diz que esse evento, essa grande tribulação, foram os 1260 anos, que seria o período da supremacia papal. Ou seja, um tempo em que o mundo seria dominado por um poder religioso que iria dominar o mundo, que iria ter o poder do Estado lhe apoiando, porque ele estaria dominando o mundo através do poder civil e o poder religioso. Reis, todos estariam submissos às suas ordens durante 1260 anos. Começou no ano 538 e foi até o ano 1798. Isso que nós estamos relatando está na história. Está na história. É só ir no Google, que lá você vai descobrir que houve um período em que a igreja romana dominou e todos tinham que se submeter aos seus dogmas. Sim. De forma que isso já estava previsto na palavra de Deus que ocorreria isso. Tem uma profecia específica falando desses 1260 dias, que dias são anos proféticos. Agora, mas aí é uma outra profecia que a gente pode tirar um outro dia para explicá-la. Verdade. O que importa para você é entender que Deus preveu, né, a sua palavra disse que um poder, né, iria durante 1260 anos dominar o mundo com rigor, e iria estabelecer leis, iria pisar por cima da verdade. Certo. Mas teria um tempo para começar e um tempo para terminar. Certo. Aí depois dessa tribulação é que começa aí, né? Agora, nada do que nós estamos dizendo, que está dentro da palavra de Deus aqui que nós estamos lendo, e que está dentro do Espírito de Profecia, Marta, é fantástico por isso, porque você vai na história e encontra lá. Não é nós fantasia. Não é fantasia, não é criação da igreja adventista, teoria da conspiração. não é teoria da conspiração, nada disso. É algo que você vai lá e confirma. Está comprovado na história. Está comprovado na história isso. Então, iria dominar o mundo nesse período. Inclusive, todos sabem aí a história de que foi no tempo que teve a Inquisição Romana, sim, né? Foi nesse período. O período da noite de São Bartolomeu, que muitos morreram, não é? Naquela travada. Quem não se submetia sofreu perseguições de todos os tipos. Então, aqui o verso 29 está falando dessa tribulação. Dessa tribulação, certo? Dessa tribulação. Nesse período também,
desse ano, entre 538 até 1798, Que dá 1260 anos. 1260 anos, aconteceria coisas que é conhecido das pessoas. Quer ver? A Reforma Protestante foi no ano 1517, está dentro desse período, certo? Houve também outras coisas que as pessoas também conhecem, quem estuda, a Revolução Francesa. Sim. O que tem a ver? Revolução Francesa foi o período em que a França tirou a existência e disse assim, não há mais Deus, nem religião. Mas é que nem eles nada. estavam revoltados justamente com esse tipo opressão. de opressão religiosa, né? Exatamente. Eu estou citando isso para saber que dentro desse tempo ocorreram coisas que o mundo, por isso chama tribulação, que o mundo sofreu mesmo. Agora, Deus disse que depois de passado isso aí, iriam acontecer grandes eventos sobrenaturais. E citou aqui. Mas Deus é tão maravilhoso, Marta, que ele não esperou o ano de 1798, que foi quando esse poder foi ferido de morte por alguém que vocês conhecem na história. Napoleão Bonaparte, que era o imperador, que ele dominava, imperador não, ele estava na França. Ele tinha um general chamado Berthier. E na época, Berthier, que era esse general, foi e prendeu o Papa da época, que era Pio VI. Está lá na história, Pio VI. Isso indicava o tempo do fim. Por quê? Porque aquele domínio, tirar as Bíblias e tudo mais, ele tinha que perder para que as Bíblias fossem acessíveis a todos. Mas Deus antecipou esses acontecimentos, Marta, antes de 1798, que foi quando esse evento ocorreu. Olha, em 1755, olha bem, 1755, naquela região da Europa, Lisboa, principalmente Portugal, houve um grande terremoto. Mas foi um terremoto que abalou aquela região da Europa todinha. Foi o grande terremoto chamado Grande Terremoto de Lisboa. Só aí no Google tá lá. O Grande Terremoto de Lisboa. Devastou. Pessoas corriam para as catedrais para se proteger com um crucifixo na mão. E aquelas catedrais ruíam e milhares de pessoas morreram. Então essa parte aqui que diz: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, os poderes do céu serão abalados. Olhe bem, esse terremoto está descrito no capítulo também 6, lá no capítulo 6 de Apocalipse 6, tá? Apocalipse 6 diz que haveria um grande terremoto também. E interessante que houve também nessa região, com esse terremoto, um tsunami, que depois eu estudar, um tsunami que as ondas do mar chegaram a 12 metros de altura. Miséria. Olha que coisa. E 25 anos depois, no ano de 1780, faltava pouco agora, houve o chamado, no Google você descobre, um dia escuro. Naquele dia, o sol amanheceu maravilhoso. E a noite seria a noite de lua cheia. Mais ou menos ao meio-dia, o céu ficou escuro, que as pessoas que saíram para trabalhar, elas voltaram para suas casas. As galinhas que estavam no puleiro voltaram para o que estavam no terreiro, voltaram para o puleiro. Você colocava uma folha de papel em branco, você não conseguia enxergar, de tão escuro que ficou. Foi um eclipse total, né? Mas não predito por nenhum cientista, nada. Era algo que o mundo ficou, assim, extasiado, porque estarrecido, porque era algo sobrenatural. Mais ou menos lá para as 4 horas, 4h30 da tarde, tudo voltou. Como se não tivesse tido esse dia escuro. Só que quando chegou a noite, que a lua apareceu. Ela veio não cheia normal. Ela veio como sangue. Agora, não é essa lua de sangue que volta e meia, vai ter uma lua de sangue. As pessoas nem dão mais importância. Meio laranja, né? Não. A Bíblia chega a dizer como um saco de crina. Mas vermelho, 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 vermelho. A lua ficou como sangue. E veio então a data desse acontecimento final, que foi a prisão do papado em 1798. E 25 anos depois desse acontecimento, tinha que cumprir o outro acontecimento que faltaria. Qual é? A queda das estrelas. Passou-se as estrelas caíram no firmamento. 53 anos. No dia 11 de novembro, Marta, de 1833. Essa data foi incrível, porque nesse período,
Guilherme Miller tinha começado há 2 anos anteriores a pregar sobre a grande volta de Jesus. Ele começou a pregar em 1831. Ele já tinha visto sobre dos acontecimentos anteriores. E ele ia em Mateus e estava lá escrito. Aí quando ele viu, em 1833, ele começou a pregar em 1831, ele viu a queda das estrelas. Olha, nesse dia, sabe o que aconteceu? Naquela noite, a noite estrelada, mais de 2.000 estrela cadente, chamada estrela cadente, né? Na verdade, meteoros, né? Caía mais de 2.000 por minuto. Que coisa impressionante. É por isso que foi chamado de chuva. Inclusive tem relatos, eu li relatos de jornalistas falando, né, da experiência que eles tiveram ao ver aquele acontecimento, né? Verdade. As pessoas diz que como se fosse figos. A gente não conhece muito essa linguagem porque aqui não tem figueiras assim, né? Verdade. Mas para quem vive em uma região que tem, diz assim, como se figos maduros caíssem, né? Então deve ser que essas frutas caem muitas rapidamente. E a própria Bíblia usa essa figura, né? De figos, como figos caindo da figueira. Então, Marta, eu vou ler esse trechinho só para deixar bem claro. Olha, na palavra do Salvador com seus discípulos, foi o que nós lemos aí, no Monte das Oliveiras, depois de descrever o longo período da provação da igreja, os 1260 anos da perseguição papal, relativamente aos quais prometera a ele ser abreviada. Por que foi abreviada a tribulação? Porque ele antecipou os acontecimentos antes de 1798. Tem um verso, aquele verso que diz que se esses tempos não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Então, esse verso pode ter uma aplicação tem direta. Tem aplicação com aqui. isso. E aqui diz, mencionou Jesus certos acontecimentos que precederia a sua vinda e fixou o tempo em que o primeiro desses deveria ser testemunhado. Diz, naqueles dias, depois daquela aflição, o que você acabou de ler em Mateus, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz. Os 1260 dias ou anos terminavam em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Um quarto século de antes, a perseguição tinha cessado inteiramente, e em seguida dessa perseguição, as palavras de Cristo, que o sol iria escurecer e a lua aconteceria ficar vermelha como sangue, as estrelas cairiam do céu. Já estamos vivendo há 222 anos que começou o fim. Entendi. Bom, esses são os acontecimentos que quando começaram. Nós estamos agora, há 222 anos, num momento delicado, porque agora nós estamos deparando com nada visto anteriormente, uma pandemia que parou o mundo, Marta. Parou o mundo. Parou os negócios do mundo, as grandes corporações, parou as grandes indústrias. Nada funciona direito. Então, diante dessa cena tão diferente, é natural que as pessoas relacionem esse acontecimento com a volta de Jesus e até pensem que Jesus vai voltar por conta disso aí. Então, como a gente conseguiu o equilíbrio? Eu digo equilíbrio assim, faz esse acontecimento, nos chama a atenção, então Sim. é um sinal de que estamos no tempo do fim. Okay. Mas não significa necessariamente que esse acontecimento é um dos acontecimentos, o acontecimento do tempo do fim. Não é. Olhe bem, Marta, esse acontecimento é um acontecimento chega a ser extraordinário. Porque para o mundo, é verdade, chega a ser extraordinário. A gente mora nessa cidade tão pequena, né? Isso. E a gente vê toda a mudança que essa situação trouxe para a nossa cidade. Imagine os grandes centros. Imagine quem mora numa cidade como São Paulo, que nunca para. E parada, né? Deve ser realmente algo... A gente está acostumado a ficar na nossa casa, né? Aqui é mais tranquilo, ficar na porta conversando. E a gente já se sente limitado em relação a ficar na porta ou sair. Agora imagine quem estava acostumado a acordar, não sei que, de madrugada para pegar ônibus, para ir trabalhar o dia todo. Então, para essa pessoa, esse sentimento de lidar com essa situação faz ele entender assim, estamos no fim. É verdade. Agora, veja só. Não é o acontecimento do fim. Eu vou botar dessa forma. Não é o acontecimento do fim. Mas é um acontecimento que vai levar a muitas mudanças.
Como assim? O que eu posso lhe dizer é o seguinte: pessoas, como você citou aí, pessoas presas dentro de casa e tudo mais. Mortes, né? Mortes. E vai ocorrer ainda muitas outras coisas, efeitos colaterais disso aí. Pessoas estão se suicidando, casamentos estão sendo destruídos por ficarem muito tempo acumulados dentro de casa e por falta de dinheiro. Né? Pessoas estão tendo depressões, pessoas estão tendo síndrome do pânico. Muitos serão resultados, sem contar a parte econômica, que pessoas estão, é a que mais afetada. Bom, pessoas com medo é o que tem ocorrido mais, Marta. O medo, que é do diabo, tem ocasionado nas pessoas elas ficarem tão apavoradas, e pessoas apavoradas com medo, elas vendem suas liberdades. O que esse acontecimento pode e vai ocasionar? É na venda de liberdade de muita gente. O que eu quero chegar é, leis serão impostas. No Brasil, nós estamos vendo aos poucos algumas leis sendo colocadas, dando autoridades até mesmo em municípios, em estados. Agora, Marta, o direito constitucional de ir e vir. Mas incrível que a gente nota é que muitos dessas imposições estão passando até por cima da Constituição, a fim de, em nome do bem comum, proteger as pessoas. Elas estão aceitando passar por cima dos seus direitos, que a Constituição são direitos direito de ir e vir, direitos pessoais. Eu vi até uns vídeos, tem uns vídeos estarrecedores, né? Sim. Tem uma senhora sentada numa praça sozinha, não há ninguém ali para ela contaminar, nem para contaminá-la, e de repente chegam guardas, né? Tentando persuadir ela. Ela disse que não vai, ela explica o direito que ela tem, mas o resultado é que ela entra numa luta corporal, né? E como esses, tem outras coisas que estão acontecendo. Mas olhe, virão resultado disso leis impostas, leis que têm a ver com a Constituição e leis passando por cima da Constituição. Lá no fundo, a intenção do inimigo é que sejam colocadas leis que venham atingir principalmente a parte religiosa. Mas isso, só vou fazer um parênteses aqui para que a gente possa esclarecer. Vamos lá. Estamos vivendo uma pandemia. É um sinal que faz parte de vários sinais do tempo do fim. Porque se é uma coisa que acontece, que nunca aconteceu e que está parando o mundo, ele não pode ser visto como um acontecimento qualquer. Ele realmente é um acontecimento que chama a atenção da gente. E tudo que chama a atenção da gente, a Bíblia fala de angústias, de sofrimentos, que antecedem a vida de Jesus. A gente também está percebendo que o problema vai desencadear, já está desencadeando outros problemas, né? E agora estamos dizendo aí que Mateus 24 fala dos sinais, os sinais que já ocorreram, sinais que estão acontecendo, a gente está diante de um deles, e sinais que vão acontecer. Como a gente pode agora, diante disso, se situar e dizer assim, bem, esse não é o sinal da volta de Jesus, mas é um dos sinais mostrando que Jesus está voltando. O que eu posso, nesse momento, fazer e como eu posso abrir os meus olhos para enxergar esse momento? Porque o medo, Midian, você falou, o medo do diabo. Concordo que, sabe, Deus não mandou o medo pra gente. O medo se originou lá atrás, quando houve o pecado, entrou. Mas o medo também é uma defesa natural da gente contra uma criança. Ela anda num lugar, ela vai sentir medo de cair para evitar que ela caia. O medo que eu me refiro é o medo de lhe impedir de prosseguir. Olhe bem. Você terminou? Sim, aí concluindo a pergunta, o que eu estava, a minha visão. Estamos agora vendo que é um dos sinais. Outros ocorrerão, as consequências virão. E nós cristãos que estamos com a Bíblia na mão, estamos vendo isso. Qual é o nosso posicionamento? Como lidar com isso? Como entender esse momento e como nos preparar para o que vem? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que esse momento dessa pandemia nos deixou muitas coisas que era difícil a gente entender como ocorreria. Certo. Ele deu uma visão, um entendimento a gente que como é frágil o nosso sistema financeiro. Foi uma dessas coisas que a gente entendeu.
Verdade. Num dia, as bolsas de valores, tudo quebra e a gente pensa, o que tu tem a ver? Que eu não tenho dinheiro no banco. Mas atinge nós pequenininhos que está cá. Porque do alimento, atinge tudo, né? Outra coisa que nós entendemos aqui nessa pandemia, como é fácil nossos direitos serem tirados de nós. Verdade. O direito de ir e vir, o direito de comungar, o direito de estar adorando, porque a Constituição diz que nós temos o direito de exercer a religião que você escolher, nós temos o direito. Mas lá em Santa Catarina... Exatamente, que citar. Lá em Santa Catarina... pessoas estavam em sua casa. Como nós estamos aqui, nós estamos em 3, né? Mas poderíamos ser 5, tranquilamente, Sim. porque a nossa família é grande e moramos assim, bem próximos. Mas não teria... lá em Santa Catarina, aquelas pessoas foram impedidas, entrou na casa delas e foram impedidas de cultuar, porque foi feita uma lei lá, municipal, passando por cima da Constituição. Dizendo que eles não podiam ter reuniões religiosas nem públicas ou privadas. Inclusive numa igreja católica onde estava o padre falando com 5 pessoas. Também eu vi esse vídeo. Né? E ele estava então a gente entende que é um ensaio. É um ensaio. Agora, além de entender que é um ensaio, Marta, sim, um ensaio uma outra coisa também, uma outra coisa que a gente entendeu nisso aqui é que, falei há pouco, leis serão impostas. Uma das conclusões que estão chegando é que o mundo antes dessa pandemia, as pessoas achavam que nunca, jamais seria possível do mundo parar. O mundo parar. A bola da economia do mundo, ela gira e não pode parar. Porque se parar, o que vai acontecer? Achava-se antes dessa pandemia absurdo se parar 2 dias, 3 dias, uma semana. O mundo parar uma semana? Como isso é possível? Não tem condição. E aí, hoje vemos que o mundo já tem, em lugares como a Europa, 2 meses, 3 meses parado. Eu ouvi dizer, não sei se procede, que as aulas não vão mais acontecer nos Estados Unidos. Não vai ter mais ano letivo. Eu ouvi dizer, né? E estudo é uma das coisas que jamais se imaginava que um país de primeiro mundo iria tirar aquele ano, chegar à conclusão, antes do meio do ano, que não teria mais condição. Isso a gente tem que chamar a atenção da gente. Então, na palavra de Deus, diz que o sábado é o dia do Senhor. Certo. Ele diz que é o dia do Senhor, mas virão leis aí, Marta, ou acontecimento que a palavra de Deus diz que vai chamar a atenção para dizer, é o pontapé para os demais que virão, é exatamente a mudança. Daniel diz que irão mudar os tempos e a lei. É a mudança que haverá na palavra do homem, tirando a palavra de Deus como vigente e colocando, tirando um dia de adoração e colocando outro dia de adoração. No tempo do Pentecostes, no único sermão de Pedro, quase 3.000 almas aceitaram. Foi o resultado da chuva temporã. Agora, esses homens e mulheres, e até mesmo crianças, irão pegar com tanto poder, que é a chuva serôdia derramando dos céus nessas pessoas, porque agora da igreja saiu aqueles da sacudidura, aqueles que não levavam a sério, os mortos, não levavam a sério. Esses de cá aceitaram o evangelho e vivendo uma fé tão firme em Jesus, que aconteça o que acontecer, eles estão ali firmes. Numa conversão, quem sabe, numa pregação, quase 3 milhões de pessoas numa única pregação. Isso é nosso ponto com poder máximo. A igreja de Deus, então, vai estar revestida de poder. Verdade. Maravilha. Logo depois disso, Marta, vai vir algo maravilhoso. A maior conversão já descrita, porque a maior conversão ainda não houve. A multidão que Apocalipse 7 fala, multidões irão aceitar de todas as religiões, de todos os credos, Marta. Porque a questão da imposição da lei dominical vai levar muita gente a pesquisar a palavra de Deus, dizendo, muita gente sincera. Será que a palavra de Deus está certa? Porque essas pessoas, mesmo sendo castigadas, elas estão fiéis àquilo ali. Então eu tenho que descobrir. Muitos fiéis vão aceitar. E aí elas também vão aceitar e vão ser seladas. Mas tem um período em que Deus vai ter que encerrar a oportunidade de salvação, que a Bíblia chama de oportunidade de salvação, que é a porta da graça.
Fechou a porta da Fechou a graça. porta da salvação. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou... Como é aquele verso? Apocalipse 22:11. Quem é santo vai santificar-se mais ainda. Quem é puro vai ser mais puro ainda. Quem é justo, mais injusto ainda. Não é? Então, a partir de agora aí, as pragas virão, mas só atingirão, sabe quem? Os que rejeitaram a palavra de Deus. E logo depois disso... Vai ser muita dor, né? É, muita dor. Mas aí vem o glorioso acontecimento que tanto nossa alma anseia. Lá no Oriente, lá na abertura de Órion. Virá o Filho de Deus. Olha o que... Então, o verso 30 do capítulo 24, voltando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. De todas as tribos da terra, e todas as tribos da terra se lamentarão, aqueles que rejeitaram. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Mas Mateus 25 fala de uma coisa interessante. Que de um lado Deus vai dizer, do lado direito, olhe, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Né? Aos outros do outro lado, Cristo está dizendo, não vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, né? Então, irmãos, nesse momento, você fez uma pergunta lá atrás, o que devemos fazer? Diante desse acontecimento que estamos vivenciando, Marta, é hora de nós enxergarmos, irmãos, vou chamar a atenção bem nesse ponto, é hora de enxergarmos além da doença. O problema agora não é a doença em si, mas o que está por vir, os efeitos colaterais dela, que uma coisa vai puxar a outra, e sem dúvida nenhuma, chegaremos a um momento difícil para muita gente. Mais do que esse. Mais do que esse. Agora é o momento de nos apegarmos à palavra de Deus. Entendermos o momento que estamos vivendo. Acontecimentos estão diante de nós, acontecimentos proféticos, assim como foi os descritos lá no passado. Mas agora é hora de irmos à palavra de Deus. Pedro diz assim, ao entendermos, vou até abrir, Marta, esse último verso aqui, porque é muito interessante que Pedro nos dá um conselho maravilhoso. Primeiro, o 2 Pedro, capítulo 3, olha o que ele diz assim. Quando você está procurando, eu quero dizer a cada irmão que é o momento de ler, de buscar a palavra de Deus. Nós temos recebido muitos vídeos, muitas coisas, muitas teorias, muitas especulações. A gente deve limpar nossa mente de todas essas coisas e nos apegar unicamente à palavra de Deus. Se tiver dentro da palavra de Deus, bem, mas se vier coisas estranhas ali, se afastem, porque o inimigo também vai querer se aproveitar do fato das pessoas quererem a verdade, trazendo para as pessoas verdade e erro misturado. Não aceitar qualquer coisa dizendo, olha, Deus aceita assim. Se você for a palavra e Deus está dizendo diferente do que, seja lá pastores, padres, seja quem for, aceite o que a palavra de Deus diz. E o verso é esse aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 diz, o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. É que ele é longânimo, não querendo que nenhum de nós pereçamos, mas que venhamos ao arrependimento. E verso 11 diz, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa nos convém ser? O que é que a gente deve ser agora no momento desse? É que diz assim, devemos ser, viver em santo procedimento e trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardendo se difundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, verso 13, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém. Amém. Maravilha, né? Diane, eu quero que você possa fazer um encerramento, porque nosso tempo já praticamente esgotou, dizendo o que nesse momento o mundo precisa ver. O que é que o mundo precisa ver nesse momento? Indo na palavra de Deus, Marta, o Senhor deixa bem claro uma coisa, e eu quero que você se alegre com isso. Os céus está tudo preparado para nos receber. Amém. A mesa já foi posta. Os anjos, Marta, que darão as boas-vindas aos remidos, já estão com a música pronta. É uma música desconhecida de todos. É uma música que está sendo preparada para dar as boas-vindas aos remidos. Amém. Há uma música do Arauto do Rei
que Deus Pai, que agora está lá no Santíssimo junto com o Filho e julgando cada um com os livros na mão. E a música do Arauto diz assim, que Deus disse para Jesus: filho, vai, chegou a hora. É linda essa música. Filho, vai, sem mais demora. Vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta. Já está provado, o mal não presta. Chega de esperar. A saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Tudo está pronto. Isso nos dá emoção, irmãos. O Senhor Jesus tem pressa de vir nos buscar. Agora, nós é que temos interesse de estar pronto, porque nós parece que não queremos ir para casa. Tudo já está pronto. Deus tem pressa de nos buscar. E nós deveremos ter pressa de ir morar com Cristo no céu. Amém. É essa consciência que todos nós precisamos ter. Que o mundo precisa ter. Que o mundo como está, não está servindo para ser a nossa casa, a nossa moradia. Os céus é um lugar perfeito. A nova terra que o Senhor vai restaurar, vai reconstruir. Não há dor, não há sofrimento, não há pandemia, não há guerras, não há morte. Todas essas coisas farão parte desse mundo que, com os acontecimentos que descrevemos aqui, Marta, esses testes é para provar quem é o verdadeiro, separar o verdadeiro do falso. E aqueles que permanecerem em pé, vão ver que o melhor ainda está por vir. É verdade. Que o melhor vai valer a pena, qualquer renúncia. Qualquer coisa que eles tenham que deixar, e até mesmo que tenham que sofrer, por amor e em defesa dos princípios sagrados, a recompensa, Deus disse, será certa. Hoje eu ouvi uma mensagem que o pastor repetiu uma frase dizendo: crise vai, crise vem, para provar quem é quem. Oh, que frase poderosa, né? O Senhor diz na sua palavra que agora, irmãos, é hora de renunciar a tudo. Ele chega a ser até duro, Marta, ele diz, aquele que não renunciar, pai, mãe, irmãos, quem sabe, casas, bens, e ainda diz assim, até a própria vida, por amor de mim, não é digno de mim. É hora daqueles que querem viver uma vida, não é um dia, 2 dias, Marta, nem 100 anos. É a eternidade com Jesus Cristo. Amém, amém. É hora de fazer escolhas certas. É hora de despertar do sono, porque a nossa redenção está mais próxima de nós do que quando no princípio cremos. Amém. Ore, Lidia. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado, exaltado seja o teu nome. Diante de tantos acontecimentos diante de nós, Senhor, não podemos, indo na tua palavra, ficar tristes. Verdade. Não podemos ficar com medo. E esse medo nos ocasionar uma atrofia. Nos atrofiar, nos prender, nos impedir de falar do teu amor para as pessoas. Pai, essas coisas que estão acontecendo não podem tirar de nós a bendita esperança do retorno do Senhor. É verdade. Grandes eventos seguirão, mas esses eventos juntos virão com a promessa: venho sem demora. Amém. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que cedo venho. O apóstolo João termina dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Esse deve ser o desejo do coração de cada um que vai nesse momento difícil à palavra do Senhor. Dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que desejemos, que busquemos, que oremos, gastemos mais tempo nesses momentos a pedir e clamar pela volta de Jesus. Amém. E estejamos preparados, porque Ele brevemente raiará nas nuvens dos céus para vir nos buscar. Em nome de Jesus pedimos todas essas bênçãos, Senhor. E Amém. já lhe agradecemos. Amém. Amém. Nos siga em nossas redes sociais. Compartilhe esperança. Amém.